Alô, alô, acho que já ao vivo. E aí, pessoal, muito boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live aqui no nosso IGF, no nosso Instagram. Hoje eu quero falar para vocês que a partir de agora a gente vai falar sobre bate-papos. Vamos trazer aí um pouquinho para vocês aí sobre um pouco do meu dia a dia aqui como planejador financeiro pessoal e claro, né, pessoal, trazer um pouco da minha rotina, mostrar como funciona do lado de cá, numa empresa que a gente tem de planejamento financeiro, como que funciona o passo a passo de se tornar um planejador e principalmente, gente, trazer conteúdo de qualidade daquilo que eu vivo no meu dia a dia para poder agregar para vocês como um todo, tá? Eu tô com o meu bloquinho de colinha, sempre eu tô aqui com várias informações aqui para passar para vocês, até para me nortear um pouco de como vai ser o nosso bate-papo em si, e já tô aproveitando e convidando algumas pessoas para estarem aqui presentes com a gente no nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui quem mais, enquanto o pessoal vai entrando, já tô chamando aqui como um todo. Deixa eu ver. Quem tá mais aqui? Essas pessoas aqui sempre gostam de chamá-las. Deixa eu colocar aqui para vocês. Beleza, legal. Salvar. Tô salvando, enviando para todas as pessoas que costumam aparecer aqui para mim como um todo no meu radar. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu acho que é só. Deixa eu ver. Não, tem essas aqui também. Beleza. Bom, se você também está entrando agora, gente, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Vocês são super queridos e muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo do IGF. Hoje, por acaso, vamos falar um pouco sobre como ser um empreendedor de sucesso. Vou utilizar várias premissas que eu coloco aqui dentro do guia financeiro, como que eu faço aqui acontecer em alguns casos, o que eu venho sofrendo ao longo de alguns períodos. Mas, claro, mostrar para vocês que empreender tem sim seus prós e contras, mas claro, mostrar para vocês o que pode ser um caminho que vocês podem traçar, que logicamente a gente se baseia em várias outras pessoas. O meu telefone tá tocando aqui, eu já vou simplesmente colocar ele no silencioso e esse aqui também, porque senão alguém liga aqui na hora que eu tô fazendo a live com vocês, aí não dá, né, gente? Aí é sacanagem. Bom, hoje, o nosso bate-papo, pessoal, a gente vai falar, porque eu olho pro lado aqui porque também tem minha outra colinha do lado de cá, viu? Eu tô com várias colinhas aqui. Eu quis trazer para vocês um pouco sobre a questão de como empreender com sucesso. Isso é um case, uma pergunta que, se você tacar no Google, eu por acaso coloquei, sabe quantas respostas o Google me deu baseado nessa frase? Deu aqui 51 milhões de resultados disponíveis para poder buscar com essas palavras. Não necessariamente nessa ordem, mas se eu buscasse dessa forma, você já vai ver que tem alguns links ali. E aí me chamou muita atenção, eu sigo um canal, por acaso ele está aqui, num desses rankings de pesquisa, que chama meusucesso.com. Não sei se vocês já ouviram falar, é um canal onde o Flávio Augusto nada mais é o cara fundador da Wise Up, que é uma, se eu não me engano, uma escola de línguas, né? Ele é um cara referência no mercado, um empreendedor, e ele cita vários empreendedores de sucesso dentro da própria página dele. Gente, ele citou nomes ali de pessoas que eu sigo na minha própria rede social pessoal, que são caras empreendedores de sucesso. Mas o que eu quero trazer para vocês? A compilação de ideias que esse pessoal vem tendo. Puxando para o lado de cá, planejamento financeiro pessoal, tem algumas coisas que eu compilei dessas pessoas que eles falam para fazer. Eu vou trazer para vocês 5 dicas, vamos falar assim, né? 5 hábitos, vamos colocar, de empreendedores de sucesso que você precisa cultivar para ser também, quem sabe, esse empreendedor. Do lado de cá, são hábitos que, não vou falar que 100% deles eu estou alinhado, mas eu estou aproximando disso para poder conseguir, sim, ser também esse empreendedor de sucesso e colher o melhor fruto possível, tá bom? Então esse é um ponto importante. O que eu quero deixar para vocês aqui bem claro, eu até fui anotando aqui, quando a gente fala de ser empreendedor, é muito complicado a gente citar e falar assim para vocês, empreende que é muito mais fácil e tudo mais, etc, que vai dar tudo certo, que você não vai ter erros. Pessoal, sendo bem sincero, a vida é uma caixinha de surpresa. Ela nos surpreende cada vez mais e se você se programa para algo daquilo, se prepara para imprevistos ou não, dentro de um empreendimento que você está querendo fazer, você arriscar, se você está saindo de um CLT e indo para o empreendimento, às vezes até concursado, que eu já vi casos assim de pessoas fazerem, largar o seu concurso para poder fazer algo que sempre quis, não é tão simples quanto parece.
sendo bem sincero, parece até loucura. A pessoa largar algo estável ou mais certo que ela tá, vamos falar assim, tá conquistando ali, para investir em algo que ela não tem certeza de como vai ser. Mas aí que tá o pulo do gato, tá? Fazer algo diferente é o que a maioria das pessoas não querem. Então, se você tá remando contra a maré, provavelmente você tá indo contra o efeito manada. E o efeito manada, ele é o grande prejudicador, não sei se pode usar essa expressão, na grande conquista das pessoas. Às vezes, as pessoas têm grandes ideias, elas têm insights importantes e, principalmente, elas vão colher bons frutos. Só que elas não avançam com aquela ideia, principalmente pelo pessimismo das pessoas ao redor. Eu peguei uma frase interessante que eu vi uma vez, eu não sei de quem é a autoria, se vocês souberem, vocês podem colocar aí pra mim, tá bom? Que falou assim, ó, que você é a média das 5 pessoas com quem você anda ou com quem você convive. E isso é muito importante para mostrar o seguinte, que essa média, desculpa, gente, que essa média das pessoas que você anda vai mostrar quem você vai ser. Já parou para pensar isso? E eu comecei até a falar assim, poxa, legal essa informação. Se eu sou a média das 5 pessoas que eu ando, eu tenho que selecionar bem com quem eu ando. Você concorda? E se você quer estar próximo de pessoas que estão almejando voos grandes, você já ouviu falar aquela velha outra frase também, que foguete não dá ré? Eu ouvi essa frase numa entrevista que o Danilo Gentili fez para o Rick Chessman, não sei se vocês já ouviram falar dele. O Rick Chessman é um dos criadores de um vídeo que ele fez na internet vendendo água. Depois, se vocês pesquisarem na internet como vender água, o Rick Chessman vendendo água, gente, é surreal o nível de empreendedorismo que ele passa, de cálculos financeiros, de forma raciocínio lógico, que ele passa num vídeo, se eu não me engano, um pouco mais de 1 minuto ou menos de 1 minuto, a consultor americano. É a frase do Jim Hop. Eu não sei falar o sobrenome dele, mas que seja. O Amplo Planejamento Financeiro colocou aqui pra gente, do Jim Rohn, né? Eu acho que é assim que fala, consultor americano. Então, gente, isso é legal para vocês verem o seguinte. Quando a gente cita a Rick Chester, isso mesmo, muito obrigado por reforçar, que é muitos nomes na cabeça a gente não consegue lembrar. E ele tem um livro também muito bom, eu não tô lembrado aqui, talvez aí você do Amplo Planejamento consegue me ajudar. Eu tô com o computador aberto aqui, dá para pegar aqui, ó, Rick, chama Pega Visão, achei já. Chama Pega Visão. Quem tiver oportunidade, compra. Não li ainda, tá bom? Não tive a oportunidade de lê-lo, mas assim que eu tiver essa possibilidade, sim, vou estar colocando no meu radar, porque eu já tô com alguns que eu comprei. Comprei 7 livros nos últimos tempos, ainda não acabei eles, então não faz sentido comprar mais. Hoje em dia, eu gosto muito do livro físico, tá, gente? Eu não sei se é o hábito de vocês. Eu ainda prefiro pegar, passar as folhas, sentir. Pra mim, eu tenho uma outra pegada. Marcelo, mas e o livro fica velho? Às vezes eu dou de presente. Fica essa dica, tá? Você pode passar pra frente aquele conhecimento, porque conhecimento tem que ser compartilhado. Mas voltando, pessoal, quando a gente fala de ser um empreendedor, desafios vão ter aos montes, tá? Do meu lado de cá, não minto que largar um salário fixo do banco, em CLT, ganhando um vale alimentação, se eu não me engano, meu vale na época era em torno de R$1.000 por mês. Depois eu tinha 13º, eu tinha PLR, se eu não me engano, a cada semestre. Eu tinha bonificação por vendas, possível crescimento, tinha meritocracia dentro da empresa. Gente, uma infinidade de coisas que, sendo bem sincero, qual que é o lado humano da pessoa? Ela vai colocar, lógico, a segurança financeira dela na pauta. Se ela se sente segura ali, ela não vai querer sair. É o lado das pessoas que quando passam dentro de um concurso. Então, grande parte das vezes, a pessoa que procura um concurso, seja por um bom salário ou não, ela está querendo, no principal, a estabilidade. Só que essa instabilidade, para quem quer ser um empreendedor, eu já te adianto, você não tem. Ser um empreendedor é você quebrar barreira, é você ir contra o efeito manada, é você ser a média das 5 pessoas que você anda em torno. O Rick Chester, ele comentou também uma coisa muito importante nessa mesma entrevista que ele fez com o Danilo Gentili. Águia voa com águia.
Então, se você é um cara que hoje está andando com pessoas que são pessimistas, que são pessoas que te puxam para baixo, são pessoas que só falam mal disso, que geram muitas fofocas, mimimi, e, cara, sendo bem sincero, você vai começar a ser essa pessoa. Sabe uma coisa que eu comecei a adotar lá em casa? Eu sou casado há 4 anos, já comentei isso com algumas pessoas aqui, e 9 anos eu tô junto dessa mesma pessoa, que é a minha esposa, a Ana. Eu decidi, depois de um tempo, não compartilhar as coisas ruins que eu vivo dentro do meu trabalho. É uma ideologia nossa, eu não sei se tem uma teoria por trás disso. Sabe por quê, gente? Eu começava a reclamar com ela. E quando a pessoa gosta, ela compra, tá com a ideia junto de você, a minha esposa é super comprada com a minha ideia de ser um planejador financeiro pessoal. A minha esposa, ela trabalha numa área totalmente diferente, mas ela entende bem a diferença porque também, por acaso, a gente formou na mesma faculdade, a gente foi colega de sala, a gente começou a ficar junto no final do ano, mas o mais importante é o seguinte, ela entende o conceito financeiro. Mas ela trabalha numa área totalmente diferente hoje. Ela trabalha na área de licitação. Mas o mais importante que eu quero passar para vocês é que quando eu chegava em casa, começava a reclamar para ela muito, principalmente na época do banco, que é onde eu estava com o meu estopim de estresse muito alto. Eu cheguei a dar alopécia, gente, de estresse. Não sei se eu comentei isso com vocês em algum outro momento. Se eu não me engano, eu dei uns 5 buracos na cabeça. Alopécia é quando você tem uma doença autoimune, onde o seu próprio corpo defende de algo que não existe. Você está tendo uma doença onde, no caso da alopécia, não nasce nenhum folículo capilar em certas regiões do seu corpo. Eu tive 5 locais na minha cabeça onde não nascia cabelo. Na barba, se vocês observarem aqui, eu ainda tenho falhas que não nasceram 100%, aqui também não nasce, por conta disso, por conta de uma doença. Qual que é o tratamento? Eu tive que injetar por meio de sessões de agulhadas mesmo, na prática foi isso. Procurei uma dermatologista, foram 8 meses de tratamento, mas sabe qual era o principal fator? Desestressar. Olha pra vocês verem. Porque é uma doença autoimune, meu corpo tá reagindo contra eu mesmo. E aí, no caso, eu comecei a ver que falar pra minha esposa sobre o estresse que eu tava tendo no meu trabalho, sobre como tava acontecendo, ela começava a ver aquilo como lado ruim. E ela começava a ver aquilo como crítica, ela começava a falar, você tem que sair disso, isso não tá fazendo bem pra você e tal. Eu falei, opa, peraí, mas eu gosto da área que eu tô, eu gosto disso, e por que levar esse problema pra dentro de casa? Aí eu comecei a ver o tanto que mudou. Quando eu fui agora empreender na área de planejamento financeiro, eu comecei com a mesma pegada, eu levava pra ela e falei, nossa, meu bem, tá difícil, o cliente não contratou, problemão hoje e tal. Aí ela falou, não, pra que você tá fazendo isso? Vai pra outra área. Ela começa a ver de outra forma. Logicamente, quem empreende não é tão simples como uma pessoa que tem um salário fixo, que é um concursado. É diferente a pegada. Você tem que pegar o boi pelo chifre, literalmente. Você tem que ser o marketing, você tem que ser o financeiro. Em alguns casos, o cara é tudo. Ele é o marketing, ele é o financeiro, ele é o contas a pagar, ele é o comercial, ele é o administrativo, ele é o operacional. O cara tem que ser tudo. É desafiador? É. Só que eu te garanto, o cara que entende esse conceito, que ele faz acontecer e transforma tudo aquilo que ele está fazendo em ação, em práticas, em táticas, em modelo, cara, dificilmente ele não vira a chave. Virar a chave dentro do planejamento financeiro não é algo tão difícil. Já vou adiantar para vocês e vou falar por que eu estou falando dessa forma, tá? Do meu lado de cá, eu já mostrei para vocês em algumas lives que o mercado de planejador financeiro pessoal é um mercado de mar azul. Tá bom? Quando eu falo desse mercado para as pessoas e mostro números, é de assustar. Recente, eu tive uma conversa com um dos parceiraços meus, ele é o Edson da Dell Consultoria, e eu levantei para ele alguns números, estou até abrindo aqui a minha tela dos números que eu trouxe para vocês, sobre como é o mercado do planejador financeiro pessoal. Eu peguei uma pesquisa, tá bom? Que é feita pela ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, e eles fizeram um levantamento pela idade das pessoas, renda. E claro, logicamente, deixa eu pegar aqui para vocês, ó, eles levantaram a classificação deles. Se é um público A, se é um público B1, B2, C1, C2, D, DE. Total disso tudo, a gente tem ali 100% da população brasileira. Caso eu pegasse um nicho somente de pessoas, tá? Eu tô fazendo um filtro em 3 perfis. O perfil de público A, B1 e B2. Seguindo a sequência, no público A, a renda que eles consideraram, isso foi uma pesquisa do ano 2020, atualizadíssima, tá, gente? 2020, o público A ele tem uma receita média de R$ 25.554,33. O público B1, que é o segundo público, ele tem uma renda média de R$ 11.279,14.
O público B2, ele tem uma renda de R$ 5.641,64. Se eu pegar esses três públicos, tá bom? Que são clientes que são potenciais pagadores de um planejador financeiro pessoal. Porque o planejador, grande parte das vezes, cobra por um serviço, tá? Se eu pegar esse público, somar, eles representam hoje, na população brasileira, 23,4%. Isso eu calculei, já deixei aqui para vocês. Se eu agora fazer um filtro mais alinhado ainda, por que outro filtro, Marcelo? A maioria dos clientes que nos contratam, guia financeiro, costumam ter mais de 30 anos. Por quê, Marcelo? Lembrando, o cara tá num patamar de carreira diferente, já tá com uma estrutura familiar diferente, tá ganhando talvez 5 mil para cima, grande parte das vezes. Ele tem que virar a chave, lógico. Tem clientes que ganham menos? Tem, gente, isso acontece. Depende muito de vários fatores. Mas eu tô falando aqui agora de um público que eu quero trabalhar e que vai pagar pelo meu serviço, tá? Dando essa dica para vocês. Então filtrei por esses três perfis, 23,4%, tá bom? Com uma idade de 30 anos, de acordo com o IBGE, essas pessoas que hoje no Brasil têm mais de 30 anos, sabe quantos milhões de pessoas são? 123.304.830. Agora vamos lá. Se eu pegar 23% da população hoje que ganha esse valor de receita, fazer um filtro no público A, B1 e B2, considerando que eles têm mais de 30 anos, sabe quantas pessoas têm para trabalhar no planejamento financeiro pessoal com renda acima de 5 mil reais? Assustem e pasmem, tá? 28.853.330 pessoas. Eu vou repetir. 28.853.330 pessoas. Atualmente, de acordo com o site da Planejar, tá bom? Não sou eu que estou falando isso, a Planejar hoje é o órgão que representa o CFP, que é o Certificado de Planejador Financeiro Pessoal no Brasil. Fazendo um adendo rápido, para você ser planejador financeiro pessoal hoje no Brasil, você não precisa ter CFP, tá? Por enquanto, aproveita e gozem desse benefício, gente. Enquanto é tempo, tá? Crie bagagem, crie experiência, tá bom? Então isso é muito importante. Marcelo, posso fazer o CFP logo de cara? Pode, claro, não tem problema nenhum. Mas você precisa ter 3 anos, de acordo com o site CFP, de exigência, ou seja, de um acompanhamento monitorado, ou você ter atuado na área de forma comprovada, tá? Então fica a dica. Quiser saber mais, procura depois no site da Planejar, eles têm tudo lá bonitinho, específico. Voltando, hoje, de acordo com a Planejar, tá bom? Tem aproximadamente em torno de uns 5 a 6 mil planejadores CFPs ativos no Brasil. Sabe aonde está a maioria dos CFPs hoje no Brasil, pessoal? Estão dentro de bancos, no Private Bank. Porque o banco, logicamente, ele paga um excelente salário para esse cara CFP estar lá. Na verdade, sendo bem sincero com vocês, eu conheci vários CFPs que estavam dentro do banco na época que eu estava no banco. Sabe por que ele fazia CFP? Remuneração, gente, lógico. Para que ele vai querer ser CFP e empreender? Sendo abrir um negócio próprio, ser um planejador, assessor de investimentos, quebrar a barreira, XP Investimentos? Poxa, 2008 nem se falava em XP. Quem que é XP frente a Itaú, entendeu? Guilherme Bentimol, fundador da XP, tá aí, prazer. Hoje uma das maiores corretoras do Brasil. Simplesmente pegou um modelo, Charles Schwab, que é praticado hoje nos Estados Unidos, trouxe espelhado para o Brasil. Cara, olha que surreal, ele trouxe um negócio que funciona lá há mais de 40 anos, a ideia trouxe e implementou no Brasil. Empreendimento. Simples assim. Às vezes o que a gente pensa é que fazer o mínimo tá sendo, que fazer às vezes o básico tá sendo rotineiro, tá indo no efeito manada. Mas talvez o básico, pessoal, outra pessoa não pensou. E talvez você corrigir algo simples, que já está na rotina de todo mundo, vai fazer uma imensidão de diferença. Exemplo disso, tá bom? Quer ver um empreendedor, ou empreendedores, se eu não me engano, são 3 fundadores desse grande empreendimento? Nubank, tá? O Nubank hoje é considerado uma das maiores fintechs do mundo, tá? Ela é referência hoje. Por quê? Cara, primeiro, ela expandiu de uma forma exponencial gigantesca. Segundo, eles começaram a ter uma base de mais de 40 milhões de clientes, entendeu? E olha que eles só estão no Brasil, tá? Detalhe, só estão no Brasil. Acabaram de lançar um cartão Black deles, que, se eu não me engano, eu esqueci, chama Violeta, tá? Depois, se vocês quiserem saber, entra mais lá no site deles. E eles começaram com o quê? Um cartão de crédito. E olha só, eles entraram no mercado, eu fui logo quando lançou o Nubank, eu estava trabalhando no Banco Itaú ainda, e sabe qual que foi a minha visão? Eu falei, mais uma que vai quebrar aí no meio desse bolo todo. Ele começou com uma pegada digital. Qual que era a pegada? Cartão de crédito sem tarifa.
Ele foi contra a maré, falou, ó, eu absorvo esse risco aí, cartão de crédito sem tarifa Mastercard. E detalhe, os primeiros cartões de crédito no Nubank eram todos Platinum, que clientes, às vezes, com renda de 5 mil reais, nem conseguia cartão Platinum tão fácil assim. Todos os cartões de crédito saíam Platinum. O cara tinha os benefícios do Platinum, ganhava um limite adequado lá pelo score dele e tudo mais, e tinha atendimento digital com 0 tarifa. E detalhe, gente, o atendimento digital deles é surreal, tá? Eu falo porque eu sou cliente no Nubank há muitos anos. Só que o que eu quero passar para vocês, o insight é empreendimento. O cara foi contra a maré. Aí sabe os 5 hábitos que eu falei para vocês? Um dos primeiros hábitos que eu quero deixar de insight aqui, que eu peguei de grandes empreendedores do mercado para trazer para vocês e que eu pratico grande parte deles no meu dia a dia, começando pelo primeiro, é mantenha bem uma rotina programada. Pô, Marcelo, mas eu já tenho rotina. Cara, mas é programada mesmo, tá? Você tem que estar com tudo muito bem alinhado, porque senão você se auto-sabota. Ser empreendedor, grande parte das vezes, é você ter uma estrutura gigante. Dá um Google aí rapidinho e entra lá na internet e vê como começou a Apple, a Amazon. Aonde que eles começaram? Numa garagem, entendeu? Ah, não, Marcelo, eu preciso de uma grande estrutura. Um cara que eu acho assim, gente, que vai contra qualquer barreira hoje. Ele não pode ser considerado, vamos falar assim, um cara da área financeira, vamos falar, né? Tô falando assim de empreendimento, tá? O cara é empreendedor nato. Talvez naquele momento que ele tava ali, ele não seria esse cara. Mas aí que eu quero passar pra você é o seguinte, o Whindersson Nunes, você já ouviu falar dele? Ele é um youtuber famosíssimo, famosíssimo. Sabe como é que o Whindersson Nunes começou os vídeos dele? Se você olhar lá no canal dele, nem sei se isso tem ainda, o Whindersson Nunes no canal dele, ele começou gravando com o celular, igual tá aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo afastar mais, a parede não vai permitir. Ele ficava mais ou menos nessa distância e ele gravava sem camisa, na maioria das vezes aqui no fundo, se não tivesse vídeo, eu estaria em pé pra vocês. Ele ficava em pé, dançando, gente, cantando, fazendo graça, como ele gosta de fazer. E cara, se eu contar pra vocês que o Whindersson Nunes é um dos youtubers mais bem pagos hoje do mundo, você acredita nisso? E olha que ele começou gravando de um celular com uma qualidade de câmera horrível, dava pra ver os pixels na tela, o áudio péssimo e começou gravando. Ele simplesmente fez, acreditou no sonho dele, queria fazer aquilo e foi. Pergunta se ele tem uma faculdade formado numa USP da vida, se ele formou fora do país, quantas línguas que ele fala. Necessariamente, ser empreendedor, você não tem que ser o melhor daquilo. E aí fica aquele segunda dica pra vocês, tá? Tenha uma boa orientação de carreira. Grande parte das vezes, quando a gente fala de orientação, é você procurar alguém para se apoiar. Lembra que o Rick Chester falou? Cara, a águia voa com águia. Procure estar próximo de pessoas que vão voar alto. Se você tem alguém ali que está te puxando para baixo, um pombo, por exemplo, cara, não faz sentido. Se você está querendo voar alto, foguete não dá ré, você não tem que ficar pensando, olhando para trás. Uma coisa que eu trabalho muito dentro do planejamento financeiro com os clientes, isso vai muito da psicologia econômica, pessoal, eu entro muito do seguinte, eu não sou a pessoa que vai te criticar aqui agora, eu tô aqui para te escutar. Aconteceu hoje eu conversar com uma cliente, gente, extremamente, ela ganha uma receita muito boa mensal, ela, o marido, família e tudo mais, eles ganham em torno de 70 mil líquido mensal, é uma senhora receita, só que eles estão entrando no cheque especial, pra vocês terem noção. Marcelo, mas não é possível sim, tá? O fator da pessoa ganhar mais não quer dizer que ela entendeu ou teve acesso. Talvez ela, vamos falar diferente. Ter acesso, ela tenha muito mais coisas do que um cara que ganha 1.500, 2.000 reais, que tem uma receita limitada. A pessoa vai ter muito mais acesso, viajar mais para outros países, conhecer outras culturas, com mais facilidade, eu acredito, tá? Mas não quer dizer que ela vai ser diferente nas atitudes dela do que uma pessoa que ganha 1.500 reais. Só para dar um exemplo na prática, semana retrasada eu conversei com uma psicóloga minha, que ela ganha 2.500 reais por mês, ela contratou nosso trabalho, mesmo não sendo perfil de pagamento hoje da Guia Financeiro, e ela tinha mais ou menos 150 mil reais guardados, e adivinha, ela pagou o nosso trabalho porque ela queria ter alguém do lado dela para tomar uma decisão financeira consciente. Então foi o que eu falei para vocês, tenha uma boa orientação de carreira. Quem quer ser o coach? O que você está andando? Qual que é a média das pessoas que você tem hoje em dia? Eu falo muito, isso é verdade, tá, gente? Marcelo, tô falando minha vida pessoal. Eu não sou um cara de muitos amigos, tá? Eu tenho bons amigos, na verdade. Então, assim, os meus amigos hoje, se eu ligar para ele e falar, cara, preciso disso, aquilo,
Ele sabe que eu tô ligando para ele, se eu falar, eu tô falando sério. E grande parte das vezes, esses amigos que eu tenho são bem selecionados, porque eu gosto de pessoas que pensam grande, eu gosto de pessoas que estão querendo crescer, eu gosto de pessoas que estão sempre ali para me apoiar. Eu não quero pessoas para me criticar, fofocar na hora que eu tô saindo fora nas minhas costas, pessoas que não querem ver meu crescimento. E detalhe, tá, gente? Se esse amigo, entre aspas, seu, não gosta de ver você crescendo, realmente reavalia suas amizades. Porque o amigo é aquele que te apoia no seu crescimento, na sua derrota. E você tem que ter, sim, um braço direito para te apoiar. Seja um amigo, que pode ser seu parceiro também no crescimento. Quem sabe ele compra a sua ideia e vocês não compram junto uma ideia e constroem isso juntos. Pode ser uma boa. Quem sabe não, tá? Então você coloque sempre ali os prós e contras na balança para não perder a amizade, porque uma coisa são amigos, outra coisa são negócios. Lembra muito bem disso, tá? E aí, ter uma boa orientação na carreira, gente, é essa questão. Vários empreendedores falam, cara, eu tenho com quem contar. E essa, por acaso, é uma semente que eu planto com os clientes. Por que na vida financeira as pessoas não delegam para uma terceira pessoa? Querem sempre absolver, esconder. Pergunta para os seus pais quanto que eles ganham mensalmente, no ano. Cara, seus pais vão falar, cara, Marcelo, é que ofensa, que absurdo. Você me perguntar isso, os pais escondem. A grande maioria, não estou falando que são todos. Por quê? Os pais deles também escondiam, os avós também escondiam e assim vai. É uma geração que precisa ser mudada. Quando se fala com um americano, cara, quanto você ganha? Ele não só te conta quanto que ele ganha por dia, por hora, o que ele está fazendo, como que ele está fazendo. Ele te expõe a vida dele quase financeira toda. Porque ele também quer saber quanto você ganha. E se você está ganhando mais, cara, o que você está fazendo? Pô, eu tô trabalhando tantas horas e tal. Porque o modelo mental deles foi trabalhar de uma outra forma. Se o cara trabalha, ele ganha. 13º nem existe, tá diluído no valor da hora de trabalho. Ah, você quer ter férias? Tá, beleza, tranquilo, você pode ter 10 dias de férias. Mas detalhe, você não é remunerado por isso, tá? Ah, você quer ficar doente? Tranquilaço, cara, tá suave, mas você não é remunerado por isso, não. Não trabalha não pra você ver onde você vai parar. Detalhes que fazem a diferença. O tempo inteiro você é incomodado. Você quase empreende o tempo todo. E aonde estão os maiores empreendedores de sucesso hoje do mundo, gente? Estados Unidos. Simples e prático. Aonde que os maiores empreendedores, os maiores bilionários estão? Estados Unidos, China, Japão, onde tem o incentivo das pessoas serem... A China, ela fica um pouco fora da curva, porque... não estou criticando o governo, tá, gente? Estou falando assim de um ponto porque é um governo hoje que, querendo ou não, ele tem uma pegada um pouco comunista, tá? Então ele não incentiva tanto a pessoa a ser um empreendedor de sucesso, apesar de ter grandes pessoas lá que são bilionárias, milionárias sim, tá bom? Só que lá tem grandes pessoas ricas porque, bicho, lá quanto que é a população? 5 bilhões de pessoas, entendeu? Então assim, a gente tá falando de uma população assim gigantesca, tá? Aí o terceiro hábito de pessoas empreendedoras de sucesso, tá bom? Priorize aquilo que você quer alcançar. Não adianta nada você ser um cara que simplesmente, vou fazer e vou ver se vai dar certo. Cara, primeiro, qual que foi a primeira dica, o hábito que os grandes empreendedores de sucesso costumam ter? Cara, você tem que ter uma rotina bem programada. Você tem que saber o dia que você vai ligar, a hora. Aqui na Guia Financeira eu tenho semana para ligar para os clientes. Essa semana, por exemplo, é semana de ligar, fazer o review da carteira, quem que tá na base, quem que não tá, para quem que eu vou captar, quantas pessoas que eu tenho que falar. Caramba, falei até rápido demais, né? Segundo passo, tem que ter uma pessoa do seu lado. Eu tenho que ter pessoas que compram a minha ideia, que estão compradas com a ideia. Hoje eu tenho o Léo Ribeiro, hoje eu tenho a Cláudia Rezende, tenho o Felipe, tenho o Léo Saliba. São pessoas que compram a ideia do planejamento e acreditam na cultura e estão construindo com a gente. Você tem que ter pessoa do seu lado também, cara. Seu coach, seu braço direito tem que ter, tá bom? Terceiro hábito de uma pessoa de sucesso. Olha só que legal. Priorize aquilo que você quer alcançar. Porque se você tá ali, eu vou fazer isso e tal, vai dar certo, cara. Prioridade, ele tem que ser algo colocado, como o próprio nome diz, como prioridade. Se você vai deixando de lado uma segunda opção, isso provavelmente nunca vai dar certo. Até coloquei aqui, para você ser um empreendedor de sucesso, tem que estar claro como, onde, aonde, o que você quer fazer, quais os resultados, o que você espera. E lógico, coloca a mão na massa. Detalhe, quando a gente aqui na Guia Financeiro começou a perceber que a empresa estava patinando, Marcelo, mas a empresa de vocês patina? Lógico, a gente é ser humano, a gente erra, tá bom? A gente começou a ver que a gente estava patinando, o que a gente fez? A gente simplesmente começou a falar, opa, peraí, desse jeito não está funcionando, a gente precisa rever metodologias, práticas, criamos um sistema de PDCA, Plan do Check Action, validamos o processo e estamos executando. Tá perfeito? Lógico que não, tá? A gente vai ter erro, só que nos erros a gente aprende. Aquela pedra que a gente tropeça, eu cato ela, coloco no bolso para construir a muralha, entendeu? Esse é o passo.
Cria hábitos, metas bem definidas, aí você consegue. Não sou eu que estou falando, não. Pega esses caras bilionários, resume isso aqui. Estou trazendo para você um resumo de que eu já tinha visto e que eu coloco alguns, a grande maioria deles, na minha prática. Quarto hábito, tá, gente? Abrace os obstáculos. Lembra a pedra que eu falei para vocês que eu tropecei? Tropecei em várias, tá? Eu já tô há 3 anos e meio na área, dentro da guia financeira, atuando como planejador financeiro. Vocês acham mesmo que eu vou vir aqui de cara lavada falar para vocês que eu nunca errei, que eu nunca fiz nada errado? Lógico que eu não vou falar isso, porque é mentira. O empreendedor hoje, você pode olhar que grande parte das vezes dele, eu gosto muito do Silvio Santos, depois se vocês pesquisarem no YouTube, gente, eu falo YouTube muito porque eu vejo muito vídeo no YouTube. Eu gosto de ir lá, porque eu consigo ver o que a pessoa faz, eu gosto de observar muitos gestos, eu gosto de ver a rotina dele, o que ele está fazendo ali, o hábito dele, porque aí você tem uma percepção psicológica. Quando eu fiz um curso de... Puxa, fugiu o nome aqui agora, gente, mas eu não vou lembrar agora de cabeça. Quando eu fiz um curso na FGV, daqui a pouco eu lembro, tá? Envolvendo o lado de psicologia, PNL, Programação Neurolinguística. Eu aprendi que os detalhes pequenos fazem toda a diferença. Quando eu estou conversando com um cliente, eu mais escuto do que falo e eu mais observo do que ele acha que eu estou observando. Eu fico muito atento aos detalhes, como ele gesticula, como é que ele faz, quando eu falo alguma coisa. Igual hoje eu comentei com a cliente que ela falei assim, olha fulana, realmente eu te entendo, tudo o que aconteceu, etc. Mas cara, vocês estão descontrolados, eu jogo panos brancos, gente. Ela me contratou para que eu puxe, entre aspas, a orelha dela. Falei, vocês estão descontrolados financeiramente, a gente precisa colocar a rédea na vida financeira de vocês. Sabe o que ela fez? Fez assim, ela levantou, então quer dizer que ela entende o conceito. Aí ela fez assim, concordou com a cabeça, ficou calada escutando. Falou, olha, a gente precisa fazer isso, aí vamos entrar agora com as contramedidas. O que você vai ter que fazer? Isso, aquilo, tal e tal, etc. Aí ela falou, beleza, Marcelo, o que a gente faz agora? Agora você tem dever de casa. Eu preciso que você faça isso e tô com data marcada pra gente poder encontrar e você me passar isso. Pode ser? Pode, Marcelo, combinado. Já tô com muito dever de casa. Falei, tá com muito não. Tá com o adequado para que você consiga fazer, porque ela não pode se auto-sabotar. Então, coloquei isso claro para ela. Então, abraçar os obstáculos, no caso dessa cliente, isso é um obstáculo. Ela precisa ir contra o que ela já estava fazendo de rotina, que é ser bagunçada financeiramente. Do lado de cá, sendo empreendedor, eu preciso ir contra a maré. As pessoas que são pessimistas, que vão falar pra mim que vai dar tudo errado, que eu tô dedicando muito do tempo, que eu tô chegando 11 horas da noite em casa, são várias. Gente, é muito fácil. Eu pego e desjogo tudo pro alto e falo assim, cara, vou voltar à rotina CLT, é isso mesmo. Deu 6 horas, eu baixo meu computador, vou embora e tchau. Entendeu? Poderia pensar dessa forma, mas não é algo que eu quero. Eu quero ir contra. E esse ir contra não é tão simples quanto parece, mas também não é impossível. E detalhe, a minha visão não é agora somente de curto prazo, eu penso longe. Porque eu quero ter visão de águia, como o próprio Rick Chester fala. Visão de águia é diferente. Você está de cima, você está no alto, você anda com águia. Você é a média das 5 pessoas que você anda em volta. Então isso faz toda a diferença. E detalhe, pessoal, seja o primeiro a chegar, coloquei aqui, e o último a sair. Quando a gente fala de ser empreendedor, você tem que ser talvez... sabe um hábito que eu comecei a reparar? Vou fazer um adendo aqui para você. Só beber uma água. Não, beber uma água, porque senão a gente sai falando e acaba esquecendo de trabalhar a nossa voz. Mas é o seguinte, sabe um hábito que eu comecei a reparar com os meus clientes milionários aqui do escritório? A maioria, eu posso falar assim que quase 90% deles, quando eles me contratam, além deles darem o valor necessário pela minha consultoria, pelo meu trabalho, o valor que eu falo é o valor agregado, não é o valor que ele pagou, tá? Então, além deles darem um valor agregado ao trabalho que eu presto para eles vão ali para escutar. Literalmente, a grande parte desses clientes meus que estão lá, eles vão para mim escutar. Os clientes meus milionários me escutam e querem escutar mesmo o que eu tenho para falar para eles sobre o direcionamento, a estratégia de como eles vão alcançar aquilo. Então, quando a gente fala de ter uma pessoa do lado, como eu citei para vocês aqui como uma terceira dica, uma segunda dica, né? Ter uma boa orientação na sua carreira. No caso, você ter uma pessoa para te direcionar, esses clientes milionários é isso, eles buscam uma pessoa para direcionar eles e eles estão muito dispostos a escutar. E isso, gente, é impressionante o tanto que se repete com esses clientes meus. Clientes com 5, 10, 30 milhões de patrimônio que a gente tem aqui no escritório, os caras param, te escutam o que você tem para falar
e aí depois ele dá o ponto de vista dele. Logicamente, ele tá mais querendo te ouvir para corrigir a estratégia que ele já estava traçando. Ele é um cara de sucesso. Poxa, um cara hoje ser milionário no Brasil não é tão simples. Milionário de milhão, tem muitas pessoas, só para vocês terem noção, no mês retrasado, a gente tá em mês de julho, né? Então, junho, maio. No mês de maio, eu dei uma olhadinha no site do Banco Central do Brasil para passar essa informação para um cliente meu. Tem 23 milhões... Desculpa. Tinha 23 mil pessoas com mais de R$1 milhão na poupança. Vou repetir. Tinha mais de 23 mil pessoas com mais de R$1 milhão, igual ou acima de R$1 milhão na conta poupança. Poxa, Marcelo, mas o cara é milionário, bicho. Por que o cara deixa dinheiro na poupança? Segurança, instabilidade, viu o período Collor, não sei, vários fatores. Falta de um coach, um direcionador, um educador financeiro, planejador do lado dele? Talvez. Falta de querer entender mais sobre aquilo? Pode ser comodidade, pessimismo, vários fatores, entendeu? Ele vai colocar o peso que ele tem que entender que faz sentido mais para ele. Só que, logicamente, não tem que ficar acomodado com aquela ideia. E esse é um lado que o empreendedor não tem, acomodação. Ele tem que ir contra a maré, ele tem que nadar forte, ele vai ter que, em alguns casos, afundar, tomar uns caldos, vai fazer parte sim, mas ele tem que voltar com toda prestatividade, toda atividade acima para poder conseguir ver, quem sabe, ali a ilha tão sonhada que ele está querendo e desfrutar dos frutos lá na frente. Aproveitar o que ele vai ter frente ao que ele está plantando aqui agora. E os clientes meus milionários, o insight que eu deixo para vocês é que se ele que é um cliente milionário, que está num patamar acima de muitas pessoas, num patamar que a grande parte das vezes eu estou almejando chegar também, que estou construindo o meu padrão de vida hoje, para que eu chegue lá e quem sabe eu vou escutar também outras pessoas, cara, isso é surreal. O cara tá parando o tempo dele, que ele contratou você para falar com ele e ele quer te escutar. O Thiago Nigro, ele fez o Código da Riqueza. Depois vocês derem um Google, é sensacional o que ele fez com essa série, vamos colocar assim. Tá no YouTube. Se eu não me engano, agora ele tem o Finclass, que é surreal. Ele pega a gente assim da alta sociedade para poder falar caras empreendedores assim, surreal, gente, é muito bom. A gente aqui do Escritório tá pagando para ver alguma dessas partes. Alguma não, várias, né? A gente tem que tirar o tempo para ver ali. E, cara, é conteúdo atrás de conteúdo de ponta. O Thiago Nigro, quando ele fez o Código da Riqueza, o milionário fala e o Thiago Nigro cala. E detalhe, tá? Thiago Nigro já é um cara big. Só que comparado a esses tubarões do mercado, como ele estava falando, cara, ele é peixe pequeno ainda. Ele tá almejando ali. E o Thiago Nigro, numa entrevista recente, se não me engano, que ele deu pro Flow, que é o podcast ali que eles gravam, ele comentou que, cara, ele queria ser rico rápido. E esse fato de ele querer ser rico rápido, ele queria ser um cara rico, mas rico igual os filmes americanos, que tinham muito dinheiro. E aí ele traçou o plano estratégico dele. Só que, cara, ele falou que uma das coisas que tem também é a pessoa sempre fazer o diferente, sempre correr atrás. E isso, gente, é um insight que eu deixo aqui para vocês. O fato do cara ser milionário, ele não vai ter mais conhecimento sobre finanças ou algo do gênero. Ele delega grande parte das vezes para poder facilitar o dia dele. Porque ele tem outras coisas para preocupar. E quando ele delega, ele escuta mais. Então esse é um fator que fica aí para vocês de dica, porque eles fazem muito isso. E eu percebi cada vez mais como um todo. Outro ponto importante é vocês priorizarem, colocar metas bem estabelecidas, relevantes. Isso é importante, gente. Por que relevante, né? Você tem que criar algo que seja palpável de alcançar. Metas impossíveis, você não vai ter engajamento para fazer aquilo. E se você traça um plano estratégico, começa pelo pequeno, faça acontecer. Viu o que aconteceu? Começa a avançar mais. Não caminhe, não dê passos maiores que suas pernas podem dar. Simples assim. Uma empreendedora nata, tá bom? Ela hoje... Gente, eu sigo muitos canais de empreendedores, então vocês vão ver que eu consigo falar de várias pessoas assim que eu vou lembrando na cabeça. Um empreendedor nato que eu gosto de seguir é o Robson Shiba. Ele é o fundador do China Inbox. Infelizmente, em 2019, ele sofreu um acidente de moto. Eu não lembro o específico que aconteceu agora para passar para vocês, mas eu acho que ele bateu a moto dele e ele simplesmente ficou em coma há praticamente 2 anos. Tem 1 mês e meio ou 2 que ele voltou o Instagram dele ativo. E, infelizmente, ele está num processo agora moroso de recuperação. Não é tão simples, ele tem que literalmente aprender a falar de novo, se é que ele vai conseguir falar 100%, ficou muito tempo internado, entubado, traqueostomia e assim vai, tá? O Robson Shiba, ele é um cara que falava da seguinte forma:
Ele podia simplesmente ser mais um cara que abriu um restaurante chinês, porque ele é o fundador do China Box, que vendia comida chinesa e tudo mais. Mas sabe qual que é o maior destaque do China Box? É o delivery. O China Box ele tem um delivery assim surreal. Outra coisa que vocês podem ver, Pera aí que eu vou lembrar que o nome agora me fugiu. Aí a história do McDonald's. Tem o filme que é... Deixa eu ver aqui, é o filme McDonald's, né? McDonald's, deixa eu colocar pra vocês o nome certinho aqui, que eu sempre esqueço. Fome de Poder. Depois, se vocês puderem, tinha no Netflix, eu não sei se ainda tem, mas o Fome de Poder, ele conta a história do McDonald's em si. Na minha visão, o cara que teve aquela sacada, ele é um cara que passou a perna no pessoal, mas tem outras histórias por trás, assim, na primeira visão você vai ver que ele tem um insight muito forte, mas assim, várias coisas aconteceram ali. O que eu quero deixar pra vocês de curiosidade... A dica, sabe qual que hoje é o business do McDonald's? Muita gente acha que é sanduíche, mas não é, é imobiliário. Eles são simplesmente donos dos melhores pontos imobiliários da cidade. Alguém um dia comentou comigo, eu não lembro quem, falou, por exemplo, que um dos maiores donos do ramo imobiliário hoje são as igrejas católicas. E realmente eu tenho a concordar, porque se você for pensar, a igreja católica está presente, né? Pelo menos uma igreja, seja ela pequena, grande, que seja. Não estou criticando, tá, pessoal? Estou falando assim que a igreja católica ela tem um dos melhores pontos hoje da cidade. Se fosse olhar por esse lado, do Fome de Poder, olhar do China Box. Exemplo, qual que é o business hoje da Localiza? Salim Matar, dono da Localiza, por acaso foi um dos integrantes do governo ali, hoje não está mais ali presente. Ele é um cara liberal na prática, pelo menos é o que ele fala como um todo, e ele queria um negócio que hoje deslanchasse. E ele fez um negócio de aluguel de carro, gente. Simples, parece, né? Mas ele fez o diferente. O detalhe é que ele não ganha dinheiro 100% com aluguel de carro. Sabe o que ele ganha mais dinheiro? Simplesmente vendendo o carro, que já foi, é um carro seminovo, vamos colocar assim, né? O carro usado. Ele dá uma média de quilometragem, se eu não me engano, 30, 40 mil quilômetros, um pouco mais no máximo, se eu não me engano. Até uns 50 mil acho que ele está vendendo e coloca o carro para vender. Ele compra frotas gigantescas de carros. Logicamente ele tem um desconto juntamente àquela empresa e ele compra aquele valor gigantesco, big. Depois de um tempo, logicamente, ele sabe fazer um custo-benefício daquilo, ele coloca na balança. Quando que é vantagem para mim vender o carro? Aí ele coloca lá e ganha dinheiro adoidado com isso, gente. Não é, o negócio dele não é o principal receita, o aluguel de carro. Então vocês podem observar que tem vários insights dessas pessoas que eu estou falando para vocês, de hábitos que eles têm. Hábitos de insights diferentes que foram, talvez um detalhe simples, mas que faz toda a diferença. Então aí repassando, tá? Abrace seus obstáculos, pessoal. Lembrando que quando você tropeça em alguma coisa que você fez, que você traçou um plano, porque deu errado, lembra que aquilo ali deu errado para te dar um alerta. E o fato de, às vezes, ter dado errado, que todo sucesso, ele vai ter o caminho das pedras e você vai, sim, às vezes cair, vai machucar, vai sentir, vai ter até o desânimo. Mas pensa que aquilo ali vai fazer parte. E empreendedor que é empreendedor, ele quebrou mais de uma vez. Isso aí eu ouvi de várias pessoas falando. Se a pessoa não quebra ou ela simplesmente não passa por problemas financeiros, ela não costuma ser um empreendedor de sucesso. Por quê? Olha aqui, até peguei uma frase interessante, ó. Toda pessoa de sucesso que olhar para trás vai ver um monte de obstáculos que superou. Isso é verdade, tá? Por isso, se aparecer uma pedra em seu caminho, abrace-a, procure uma solução e aprenda com ela. Cara, surreal, é isso. Entendeu? Então a gente pegar, quando você tiver uma oportunidade, em vez de você criticar, utilize aquela crítica de forma construtiva. Utilize aquele prejuízo que você teve para pensar, pô, o que eu posso fazer para não ter isso mais? O que eu posso melhorar desse lado? Cara, o que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer que aconteceu dessa forma? Coloca tudo na ponta do lápis. Observa para uma metodologia do PDCA que vocês vão ver que o resultado vai ser outro. E para fechar, pessoal, hábitos de pessoas que são empreendedores de sucesso. Eu falei 5, esse é o 5º e último para vocês. Dê valor à sua equipe, dê valor, valorize as pessoas que estão do seu lado, tá? Por que eu falo isso? Quando a gente valoriza aquelas pessoas que querem comprar a sua ideia, que compram a sua ideia, que querem construir com você, valorize elas, tá bom? Isso é muito importante porque uma hora, se você acorda cedo, tá chegando tarde, não dorme pouco, as pessoas vão falar que você tem sorte, tá? E aí essas pessoas que vão falar que você tem sorte não vai saber do seu passado. E depois se você cobra um valor exorbitante, ou que às vezes você acha certo, nem é exorbitante como um todo, vamos falar assim, você acha certo,
pela sua bagagem que você tem como empreendedor de sucesso, para dar uma palestra, fazer um evento, fazer um masterclass, não sei, tá bom? Você que decide. E as pessoas pagam por aquilo, você vai contar os seus erros, seus acertos, vai falar, cara, eu já fiz isso aqui, tá? Já fiz isso aqui e não faz sentido você fazer. Então, essa diferença de você passar uma visão de longo prazo para as pessoas daquilo que você já viveu e acertou, cara, isso é surreal. O dinheiro que a pessoa está pagando ali, eu te garanto, não vale. Eu, por exemplo, sempre quando eu tenho oportunidade, eu participo de alguns masterclass ao longo do ano. Eu tenho um budget que eu reservo por ano de investimento em cursos, congressos, eventos, que eu deixo no meu orçamento pessoal que eu gosto de fazer. Um deles, que por acaso tá fazendo online esse ano, é o da XP, tá? Todo ano tem aquele grande evento da XP, me fugiu o nome agora de cabeça. Esse grande evento, gente, reúne gente assim, renomada de mercado. Cara, por que não tirar meu tempo para ir lá? Acho que, se eu não me engano, é R$1.000 que você paga. Tava esse valor há uns anos, agora tá de graça, se eu não me engano. Cara, você paga e você tem ali os caras expert do mercado, diferenciado, falando para você por 1 hora o que ele fez, o que ele não fez, como é que é a visão dele do mercado financeiro, principalmente do meu lado de cá, que eu preciso lidar com o mercado. Eu preciso ver o que esses caras estão pensando para poder acompanhar. Um cara que eu sigo, que hoje é um dos poucos gestores de fundos de investimentos mais ativos no Instagram, tem outros, tá? Que eu sei que vejo que posta muito, continua mesmo, é o Henrique Breda do Alaska Black. Então, assim, ele posta muita coisa, ele tem algumas visões que eu concordo, outras não. Mas, assim, o que eu quero pegar o que esse cara tá vendo e ver a oportunidade do lado crítico ou não, do que eu sou otimista também, e juntar aquilo ali e falar, pô, legal o que esse cara tá pensando, hein, bicho? Interessante. E aí eu pego tudo isso, acompanho o Morning Calls. Por exemplo, eu acompanho o Morning Call da Eleven, acompanho o Morning Call da XP, acompanho o Morning Call da BTG Pactual, porque eu preciso saber do dia o que está acontecendo. Tá informado, gente. E, logicamente, eu quero passar para minha equipe, meu braço direito, o que eu estou tendo de visão, como que a gente faz. Sabe aqui na Guia Financeiro como é que a gente faz? 2 vezes por semana a gente senta e reúne para alinhar a estratégia. Pô, Marcelo, mas você já sabe a estratégia, vender mais, né, trabalhar o atendimento do seu cliente, fazer um bom planejamento. Tá, beleza, isso aí é processo. E como a gente pode melhorar isso? E a relação do cliente-empresa, relação do cliente-planejador, isso que a gente quer fazer diferente. A gente quer ser diferente como ser a primeira empresa mineira de planejamento financeiro com uma nota de FPS próximo de 100. Olha pra você ver que foda. Isso é ser diferente. Então, você ter uma equipe hoje comprada com a ideia, nada mais é do que você valorizar as pessoas que estão do seu lado. Aqui na Guia Financeiro, eu mostro pelo meu exemplo, né, na prática, eu comecei como um colaborador da empresa. Então, depois de 1 ano e meio, quase 2, os meninos, sócios fundadores dele, que é o Felipe e o Léo Saliba, eles simplesmente chegaram e falaram assim, Marcelo, peraí, cara, eu gosto do seu trabalho, eu gostei do que você está fazendo. Cara, hoje a gente não tem tempo para tocar Guia Financeiro como um todo. Será que você assume essa responsabilidade para nós? E hoje eu estou aqui falando com vocês, mostrando que é possível. Pessoas acreditando em pessoas. Então, pessoal, aqui ó, o Amplo comentou que as pessoas certas fazem toda a diferença em um negócio. Com certeza, gente. Isso é fundamental, ter pessoas certas do seu lado. Não vou dizer que a gente já teve outras pessoas que talvez deixaram a desejar, agregaram em muita coisa aqui dentro da Guia Financeiro, mas deixaram a desejar. É ruim sempre, não, mas desse jeito, então eu não vou pensar em contratar ninguém. Cara, não. Tenha o erro, faça o acerto. Se os meninos na época fossem seguir um conselho de um dos sócios dele de não contratar pessoas, talvez eu não estaria aqui falando com vocês. Então são possibilidades que vocês têm. Para fechar o nosso bate-papo, eu acho que até esticou um pouquinho mais do que devia. Então é o seguinte, primeiro, gente, a gente tem que manter uma rotina bem programada nos hábitos, tá? Então isso é muito importante para você ser um empreendedor de sucesso. Segundo, tenha uma boa orientação de carreira, tenha parceiros alinhados com o seu dia a dia, principalmente em quem você confiar. Trace um plano estratégico com pessoas que vão te ajudar a crescer, pessoal. Te ajudar a ter visão de longo prazo. Isso faz toda a diferença, tá bom? Terceiro passo, tá? Priorize o que você vai alcançar. Não coloque metas que você não vai atingir. Metas impossíveis vai te tornar cada vez mais desanimado com aquilo. Coloque algo palpável, mensurável, que você consiga visualizar e ganhe dinheiro também com aquilo, porque isso é muito importante. Você está abrindo mão de uma carreira, ou de um espaço, ou de um momento seu de vida para poder fazer aquilo. Tem que ter retorno também, seja financeiro, seja pessoal, seja profissional. Tem que ter retorno, tá bom? Então, priorize o que você vai alcançar. Quarto, pessoal,
abrace seus obstáculos, tá bom? Dificuldades todos vão ter. Se você não é um empreendedor que quebrou ou que acha que você não vai quebrar, infelizmente eu acho que você está no caminho errado, tá? Quebrar faz parte do processo. Talvez você não vai quebrar financeiramente, mas você vai errar, vai cair, vai tropeçar, talvez mais de uma vez. E isso é normal. Aqui na Guia Financeira aconteceu várias vezes e a gente está abraçando pedra por pedra que nos atrapalhou e vendo o que a gente pode melhorar para construir minha muralha. Já falei isso para vocês, tá? E aí, por fim, valorize as pessoas que estão do seu lado, tá bom? O rapaz da Ampla Planejamento Financeiro falou assim, ó, as pessoas certas fazem toda a diferença em um negócio, com certeza, gente. Isso faz e agrega muito no dia a dia de qualquer pessoa. Pessoal, encerrando o bate-papo aqui, é um tema assim que é muito legal a gente tá falando. Do lado de cá, logicamente, vocês podem ver por vários vídeos que eu deixei salvo no IGTV, que a gente fala muito sobre essa questão de ser empreendedor, como fazer e tudo mais. A gente tá dando uma repaginada aqui no nosso Insta. Já tinha falado para mim o pessoal aqui da Ampla Planejamento para trazer um pouco sobre objeções, dicas de venda. Vou trazer, já coloquei no meu radar aí dos temas que a gente vai trazer para vocês. A gente está com uma organização melhor agora do nosso Instagram, do nosso conteúdo que a gente vai entregar para vocês. E claro, toda sugestão, críticas aceito, tá bom? Críticas, mandem pra gente, a gente quer ouvir de vocês como a gente pode ser melhor. São super bem-vindas, tá bom, gente? Obrigado, até semana que vem, quarta-feira, bate horário, bate caverna, conto com vocês aqui. E tamo junto, contem com a gente aqui do IGF, comigo e com o Felipe, para que a gente possa agregar um pouquinho mais no dia a dia de vocês como um todo, tá bom? Um abração para vocês e tchau, tchau, viu?